E hoje vamos falar sobre videogame. Vilão ou amigo? Atrapalha ou ajuda? O seu filho, ele é viciado em videogame? E a gente também vai falar sobre celular. O uso do celular também está cada vez mais constante e cada vez mais difícil entender se o seu filho está usando o celular ou se ele está jogando um joguinho. Então a gente vai abordar esses dois temas aqui. Hoje eu vou ter um entrevistado, chamei uma pessoa aqui para falar sobre videogame. A gente acredita muito na empatia, como que a empatia pode te ajudar. A ideia é fazer com que as mães escutem a versão de uma pessoa que já foi muito viciada em videogame, que hoje joga muito menos, é muito mais responsável. Mas a primeira pergunta que eu acho que os pais têm que se fazer é: por que meu filho joga? Por que ele tá lá? Por que ele dedica tantas horas e tanto tempo àquilo ali? É isso que eu quero descobrir com vocês hoje. Acho que outra pergunta interessante é como que a gente faz para diminuir ou para parar o jogo de videogame? Porque às vezes pode estar atrapalhando. Se estiver atrapalhando os resultados do seu filho em alguma coisa, ou seja, em convívio familiar, com os amigos, na escola, isso pode ser sim um sinal de que tem um problema maior aí. E eu quero te ajudar a resolver isso. Ou às vezes é um problema de limite. A gente vai falar bastante sobre limite. Tem muitas mães que me escreveram falando sobre como elas têm dificuldade, elas até colocam um limite, mas quando elas não estão perto, o filho não respeita, elas trabalham muito, então isso é um problema também. A ideia aqui é abordar tudo isso para ajudar você, pai, e você, mãe, a superar isso de uma maneira leve, entendendo que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa que você. Enfim, acho que é isso. Oi, gente, esse aqui é o Pedro. O Pedro trabalha no time de edição aqui e ele já foi muito viciado em videogame, chegou a jogar 8 horas por dia de videogame. E a ideia aqui é vocês ouvirem o porquê que ele jogava, a gente fazer uma entrevista com ele para que vocês entendam os porquês, porque aí fica mais fácil da gente ajudar eles a diminuir. Hoje o Pedro joga muito menos, enfim, ele trabalha aqui, né, todo dia. Responsabilidade, né, gente? Exatamente. E a ideia é mostrar para vocês, mães, pais, como que vocês podem ajudar os filhos. Então, primeiro, eu vou entrevistar aqui o Pedrão para entender por que ele jogava tanto, o que é tão legal do videogame para ele. Eu vou contar a minha experiência com o videogame também, falar sobre a pesquisa toda que eu fiz com foram 26 pais que responderam a minha pesquisa nos e-mails. E fora a pesquisa toda que a gente fez aqui, que foi, tem aqui 4, 5 páginas aqui de conteúdo que a gente quer passar para vocês. A gente falou com os professores, falou com pais também, então com alunos. Então é isso. Eu vou começar aqui entrevistando o Pedro. Pedrão, vamos lá. Conta aí pra gente como é que é a sua história com videogame. Bom, eu sempre joguei muito videogame, né? Eu sempre gostei de tecnologia e principalmente tecnologia que me entretesse, né? Então o videogame tá aí. E, como disse, fez muito parte da minha vida. Eu comecei com o Super Nintendo, um console bem antigo, né? Que tinha lá o Super Mario, eu jogava Homem-Aranha lá também. E desde pequeno a minha mãe ela sempre fornecia os videogames. E eu comecei a evoluir, né? Passei do Super Nintendo passou pro PlayStation 1, do PlayStation 1 pro PlayStation 2, aí quando veio o 3 é que realmente deslanchou, eu deslanchei total. Então, como vocês podem ver, o Pedro é um verdadeiro especialista em videogames aqui. E Pedro, me diz um negócio, o que fazia você jogar? Né? Porque até onde eu sei você tinha outras vontades, mas por que você ia jogar videogame? Porque primeiro pra mim era mais legal. Também eu me aproximava dos meus amigos da escola, mesmo eles sem estar em casa, né? Porque eu jogava muito Call of Duty, né? Que é o jogo de tiro, e eu tinha amigos da minha sala que tinham o mesmo jogo. Então a gente ficava a madrugada inteira conversando e jogando ao mesmo tempo. Era um jeito de eu ter o contato com meus amigos sem necessariamente eles estarem junto comigo também. Uma outra coisa que me fazia gostar muito de videogame é o fato de eu também não ter que sair de casa, né? Então eu tinha lá o meu game. Eu não precisava de alguém para jogar. Se eu quisesse, se não tivesse meus amigos online, eu podia jogar online tranquilamente, sem se preocupar. E também dependia também muito do jogo. Por exemplo, esse jogo Call of Duty, ele tem 2 modos, né? Ele tem um modo que você joga online com os amigos e o modo história. Eu ia direto pro modo online e o modo online era muito competitivo. A competição era importante. Então. Exatamente, e aquilo me prendia. E você ganhava?
Então, não. Eu sempre... eu sempre tive uma pontuação que não era que nem dos meus amigos. E eu sempre corri atrás de eliminar mais inimigos do que em comparação do que eu morria, né? Entendi. E eu sempre tentava chegar aos dados dos meus amigos. E aquilo que me prendia mais ainda, me fazia ficar 8, 10 horas jogando por dia. Legal. E, Pedrão, o que fez você parar de jogar videogame ou diminuir o uso do videogame? Eu comecei a ver que as minhas notas estavam caindo e também a minha mãe, ela também estava bem feliz com isso. Ela tentava de todos os jeitos, sabe, de tirar o videogame de mim. Chegou até um dia que ela, como por exemplo, o PlayStation 3, que foi a minha época que foi literalmente, vamos dizer assim, o auge da minha decadência, como o controle é sem fio, ela costumava pegar o controle e esconder, porque sem controle eu não consigo jogar. Muito bom, ótima alternativa aí. Aí eu comecei é claro, eu reclamava, né, tipo, poxa mãe, não sei o que, eu quero jogar, não sei o que, sei que lá e tal. Mas quando eu comecei a pensar pelo lado da minha mãe, comecei a pensar, tipo, cara, eu realmente preciso passar de ano, preciso estudar, né? Eu comecei a pensar, cara, vamos criar um pouco de responsabilidade, né? Eu sei que o meu caso não é o caso de muitas crianças por aí, que tem criança que se joga no chão, não sei o que, sabe? Começa a fazer um monte de algazarra. Mas pra mim eu peguei isso rápido, né? Porque a minha mãe sempre falava, filho, a obrigação vem antes da diversão. Ela sempre falou isso pra mim, sempre. Aí isso começou a fazer muito sentido e hoje em dia eu sou muito mais controlado, né? Por exemplo, na faculdade eu jogava, só que quando eu sabia que era a semana de prova da faculdade, por exemplo, eu falei, não, vou deixar o computador, Por escolha própria. Por escolha própria, porque eu assimilei que eu preciso fazer minha obrigação antes de me divertir, porque essa é a ordem certa que eu aprendi. E eu separava o momento de jogar quando realmente não tinha mais nada pra fazer, ou quando chegava um momento que eu tava tão cansado e tudo mais, eu só queria realmente me divertir, tipo sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, passava a noite inteira jogando com meus amigos, porque eu sabia que eu estava cansado, era final da semana, e eu realmente não ia ter como estudar, porque eu ia estar muito cansado e não ia conseguir aprender muita coisa. Então, você está me falando que a sua mãe brigou muito com você, mas você parou mesmo de jogar quando você decidiu, é isso? Exatamente. Entendi. Pedrão, é isso, obrigado. Valeu, gente! Eu acho que o Pedro, ele deixou claro alguns pontos importantes que eu quero abordar aqui hoje. E o primeiro de todos é que você precisa ajudar o seu filho a ele chegar à conclusão de que aquilo não é bom pra ele. Porque, como o Pedro acabou de mencionar aqui, a mãe dele brigou muito com ele, tirou o controle, escondeu e mesmo assim ele dava um jeito e continuava jogando. Eu já vi casos de mãe que escondem o controle e aí depois o filho vai jogar no jogo de celular, pega o celular da avó, pega o celular de outra pessoa, apaga o histórico, sabe? Porque ele sabe mexer muito mais nessas tecnologias normalmente que os pais. E aí, só que uma hora o pai acaba sabendo e fica meio frustrado. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui no que o Pedro falou ele percebeu quanto a mãe dele estava preocupada. E aí, mães e pais, eu acho que esse é um primeiro ponto importante de vocês sentarem e terem uma conversa falando sobre os seus sentimentos. Como que você se sente quando o seu filho não faz a obrigação que ele tem que fazer para jogar? Porque na maioria das vezes eles até sabem, eles têm consciência de que eles não podem jogar. Mas, cara, é muito legal jogar. Eu não sei se vocês já pegaram um joguinho de celular. No ano passado eu fiz um curso no Instituto Singularidades sobre gamificação. E aí uma das tarefas era a gente baixar um jogo para entender como é que funcionavam os mecanismos de jogo. A ideia era colocar gamificação, elementos de jogo nas aulas, né? E aí a gente precisava baixar um jogo para entender como aquilo funcionava. E eu sei que eu baixei um joguinho para fazer a lição de casa e eu acho que eu fiquei uns 6 meses com o jogo no celular e eu jogava todo dia, porque tinha prêmio para quem jogava todo dia. E era muito legal. E, inclusive a Larissa, minha noiva, ela percebeu que... Ela falou, acho que você tá jogando demais. Aí eu falei, é verdade, né? E eu percebi que... Porque a primeira coisa, e acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que seu filho joga? Né? E aí você precisa entender. O primeiro passo é óbvio, é porque é muito legal. Como o Pedro falou aqui, que a gente entrevistou, é divertido. É muito divertido. Mas se não fosse, eles não iam estar fazendo. Eles não iam estar jogando. E aí,
Como é que a gente faz? Por que é divertido? Você precisa entender por que é divertido. Por exemplo, eu gostava muito dos joguinhos de carros de corrida. E eu tinha vários. E eu entrava pra zerar. E minha mãe limitou muito o uso de videogame. Às vezes eu tinha que pegar por exemplo, eu nunca tive um PlayStation 3, mas um final de semana um amigo meu foi viajar e me emprestou. Eu passei o final de semana inteiro jogando. Por quê? Porque eu sabia que na segunda-feira eu tenho que devolver o videogame pra ele. E aí eu zerei o jogo em um final de semana. Só que no momento que caiu a minha ficha de que eu tava perdendo muito tempo jogando aquele jogo de carro de corrida, quando na verdade eu queria estar num carro de corrida de verdade, e eu falei, puxa, eu podia estar estudando e me aprimorando para poder comprar o meu carro ou em participar de uma corrida. E aí foi quando eu parei de jogar videogame e falei, não, agora eu vou trabalhar para poder participar dessas coisas, por exemplo, né? Então, acho que tem muito mais a ver com você, pai, e você, mãe. Se tiver uma lição hoje para vocês aqui, algo que vocês precisam entender para ajudar o seu filho é que ele entenda que aquilo ali não está fazendo bem para ele. Porque você brigar, você colocar de castigo, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem o resultado esperado. Você só cria um atrito entre você e o seu filho. Mas eu prefiro muito, e a gente tem muito resultado aqui com os nossos alunos, quando a gente trabalha entendendo quais são as motivações dele, o que eles gostam, e você, pai, você, mãe, pode entender isso e pode usar isso a seu favor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo o meu melhor. Espero que trocar muita experiência com vocês aqui poder ajudar muito. Um beijo.